Fechado acordo pela manutenção de todas as emendas parlamentares, mas com a promessa de maior transparência. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não serão feitos cortes, mas ajustes em alguns benefícios pagos pelo governo, como o BPC. Ministério Público investiga a suspeita de lavagem de dinheiro do PCC em negociações de jogadores de futebol. Rompimento de barragem de um condomínio de alto padrão em Cuiabá, no Mato Grosso, provocou muita destruição. Imagens de satélite mostram focos de queimada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Tempo seco provocado pela falta de chuvas deixa algumas regiões do país com clima parecido ao deserto do Saara. Aumentaram os casos da doença do macaco no Rio Grande do Sul. Um novo estudo comprova que o contato com animais de estimação diminui a ansiedade e a depressão do ser humano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Executivo, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal chegaram a um acordo sobre as emendas parlamentares, incluindo aquelas chamadas de PIX. Vão continuar sendo pagas, mas agora com a promessa de regras de transparência. Para entender melhor o que foi decidido, vamos a Brasília para ouvir o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, todo mundo que participou da reunião acabou tendo que sair satisfeito depois desse acordo ali entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal e até mesmo, o próprio governo federal. Logo depois, então, desta reunião, desse almoço, que ocorreu na tarde de hoje aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal soltou uma nota justamente dizendo tudo que foi acordado. O principal ponto foi justamente a manutenção das emendas PIX, mas dentro do critério da impositividade, ou seja, o dever da execução obrigatória. Mas é o seguinte, mesmo assim, então, será necessária a identificação prévia do objetivo da destinação do recurso, com prioridade para obras inacabadas e também com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. As chamadas emendas individuais também vão continuar, mas nesse caso vão ter que seguir algumas regras, que vão ser estabelecidas em um prazo de 10 dias, regras estas, então, que vão ser definidas pelo Legislativo e também pelo Executivo. Em relação ali também às emendas de bancada, ficou acertado, então, que estas serão destinadas a projetos estruturantes em cada estado e também aqui no Distrito Federal, de acordo com definição, então, das bancadas, sendo proibido que o parlamentar decida individualmente como, então, esse recurso ou esses recursos, melhor dizendo, deverão ser destinados. Já as emendas de comissões temáticas do Senado e da Câmara deverão ser destinadas a projetos de interesse regional e também até mesmo nacional, conforme procedimentos que também são definidos ali pelo Executivo e pelo Legislativo, assim como as emendas individuais, em um prazo de 10 dias. Ainda de acordo, então, com o STF, ficou acertado que o Congresso e o Palácio do Planalto vão definir que o valor das emendas parlamentares não poderá ser superior ao aumento total das despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias. E um outro ponto importante também, que foi salientado ali, colocado pelo ministro lá da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, é o seguinte, que tudo que foi acordado, então, hoje, será levado ali para o ministro, também lá da Suprema Corte, Flávio Dino, para que ele possa analisar, já que ele que foi responsável, então, pelas decisões que acabaram suspendendo, o pagamento dessas emendas. Estamos falando de pelo menos quase 50 bilhões de reais do orçamento do governo federal em relação a essas emendas parlamentares, Jaqueto. E o Ministério Público investiga agentes de jogadores de grandes clubes de futebol por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. 3 empresas que negociam atletas são alvo de uma delação premiada. O Ministério Público apelidou a operação de PCC Futebol Clube. 3 empresas são investigadas pelo Ministério Público Estadual que trabalham nesse segmento de agenciamento ou já agenciaram jogadores como Emerson Royal, atualmente no Milan, Éder Militão, do Real Madrid,
Bremer, da Juventus, Duqueiroz, o ex-Corinthians e agora no Grêmio, e Igor Formiga, também ex-Corinthians e agora defendendo o Novo Horizontino. São citados ainda na investigação Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, Felipe Negruti e Caio Mateus, ambos da base do São Paulo, Márcio Bambu, jogador aposentado, Guilherme Biro, do Corinthians, e Murilo, ex-zagueiro do time do Parque São Jorge e hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra. Todos eles aparecem nas páginas oficiais das empresas investigadas como sendo clientes ou ex-clientes. Os crimes investigados, por enquanto, não têm relação com atletas, cartolas e clubes. Mas o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, apura se a origem dos recursos para a negociação de atletas foi o tráfico de drogas. Os promotores do Ministério Público Estadual de São Paulo têm em mãos mensagens, contratos e o depoimento do empresário Antônio Vinícius Lopes, que acusa dirigentes ligados a empresas que cuidam da carreira de jogadores de futebol de lavar dinheiro do primeiro comando da capital, PCC. O empresário delator está no centro de uma das maiores investigações feitas até hoje sobre a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em São Paulo, envolvendo os negócios da facção paulista. Vinícius Lopes resolveu apresentar sua versão sobre os negócios do crime organizado no futebol ao assinar um acordo de delação premiada com o GAECO. Ele é acusado pelo PCC de ter dado um desfalque de 100 milhões de reais em bitcoins nas finanças da facção. Como prova da ligação da empresa com integrantes do PCC, o delator entregou cópias de conversas de WhatsApp do empresário Felipe Demílio Paiva com Rafael Maeda Pires, o japa do PCC, um dos homens fortes da facção, encontrado morto na garagem de um prédio no Tatuapé em 2023. As empresas de agenciamento de jogadores continuam na mira do Ministério Público Estadual de São Paulo, de acordo com a delação do empresário Vinícius Lopes. Esta operação é chamada de PCC Futebol Clube. Uma barragem transbordou e invadiu a BR-163, entre Campo Grande e a cidade de Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. A água provocou estragos nas casas da região. Depois de muitas horas interditada, a rodovia foi liberada. A barragem fica dentro de um condomínio de alto padrão entre Campo Grande e o município de Jaraguari. Do alto é possível ver o estrago. Casas de pequenos agricultores que ficam no entorno da barragem foram as mais atingidas pela água. Mesmo assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus filhos, que para mim é o que mais importa. Filho, neto, é o que mais importa. Porque nós podíamos estar mortos agora por ter estado ali, aonde a água ultrapassou o telhado da casa. A enxurrada. Nós podíamos estar mortos. Não, de repente eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Mas Deus é tão poderoso que Ele deu esses 3 segundos para o meu filho jogar nós dentro do carro e nos salvar. Não foi só a gente que denunciou, não, vizinhos todos ao redor, porque sabia que ia acontecer essa tragédia. Um vizinho, eu levei o carro na oficina, o vizinho me ligou: Gabriele, avisa seu pai, eu tenho um filho especial e as crianças para sair rápido. Foi a conta dele desligar e ligar pro meu irmão. Graças a Deus a gente tinha a torre aqui que é paga, telefone e tudo, porque senão eu tinha perdido meus filhos, minha família. Foi a conta do meu irmão, porra, a casa lá de baixo, vocês vão ver, não sobrou nada, perdemos tudo, tudo. Os imóveis do condomínio não foram afetados. Por causa do rompimento, a BR-163 teve que ser interditada. A represa tem mais de 20 hectares de área de água. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A CCR-MS Vias, empresa que cuida da rodovia, ainda não deu previsão de liberação da estrada. As causas do rompimento estão sendo apuradas. 3 segundos, moça. Você vê o tanto que Deus é maravilhoso e tem muita força. Porque em 3 segundos eu consegui sair com meu filho e as minhas netas. E o meu neto, que é autista, que está ali passando muito mal. 3 segundos, filha. Em 3 segundos eu salvei minha vida. Em 3 segundos eu perdi tudo que construímos em 36 anos. Eu vi meu freezer rodar
minha geladeira rodar, meu sofá rodar. Eu vi tudo. Após o anúncio do X de que vai sair do país, o Supremo Tribunal Federal prevê para setembro julgamentos sobre a regulamentação das redes sociais no Brasil. Em maio do ano passado, o assunto foi brevemente discutido pelos ministros, mas o debate foi adiado para permitir que o Congresso desenvolvesse mais a legislação pertinente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, consciente de potenciais conflitos com o Congresso decorrentes deste julgamento, optou por agendar a sessão para setembro, buscando evitar a escalada de tensões durante a crise política das emendas. As questões em julgamento envolvem o Marco Civil da Internet e estão sob a relatoria dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Espera-se que ambos os casos sejam decididos conjuntamente pelo plenário da Corte. Na abertura da audiência pública, os ministros Toffoli e Fux afirmaram que o debate trará valiosas contribuições sobre a internet e seu impacto na sociedade e ajudará a Corte a encontrar a melhor solução para adequar a realidade normativa à prática. O foco dessas ações é a interpretação do artigo 19 do Marco Civil, que estabelece que as plataformas online só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se desobedecerem às ordens judiciais para remover tais conteúdos. Ainda assim, existe uma forte corrente dentro do Supremo que defende uma abordagem mais ativa das grandes tecnologias no combate à desinformação e conteúdos que ameacem a democracia ou propaguem discursos de ódio. Este sentimento foi intensificado após os eventos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, levando alguns magistrados a sugerir que a falta de ação das empresas poderia resultar até mesmo em responsabilizações criminais de seus executivos. Integrantes do governo Lula minimizaram a decisão da plataforma X, antigo Twitter, de encerrar as operações no Brasil e viram na ação da plataforma uma tentativa de escapar do cumprimento de decisões judiciais brasileiras. A visão é de que o empresário Elon Musk usou como pretexto as decisões recentes do ministro do Supremo Alexandre de Moraes para tomar um caminho que já está planejado. A plataforma continua acessível para os usuários brasileiros. Isso porque a empresa decidiu demitir seus funcionários e fechar os escritórios, mas seguirá oferecendo os serviços. E veja a seguir, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não serão feitos cortes, mas ajustes em alguns benefícios pagos pelo governo, como o BPC. E o número de carros de aplicativo passou de 1,5 milhão, graças ao aumento de aluguel dos veículos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu hoje que não serão feitos cortes nos benefícios sociais do governo, mas prometeu ajustes, principalmente no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago a várias pessoas, mesmo sem nunca terem contribuído para a Previdência Social. Tudo em nome do acerto de contas do governo. Vamos voltar a Brasília para saber mais detalhes deste assunto, que interessa a mais de 5,5 milhões de brasileiros, com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo, com você. Jaqueto, ministro da Fazenda, então, Fernando Haddad, fez essas afirmações durante a participação em um evento e ele foi questionado, então, justamente sobre o aumento, de gastos do governo federal, que inclui, então, ali a equipe econômica em relação a programas previdenciários, também o auxílio-doença e até mesmo o seguro-desemprego. Em outro ponto, então, o ministro da Fazenda defendeu, inclusive, a volta, então, de padrões relacionados à concessão de benefícios que, segundo ele, vigoravam ali durante o primeiro governo Lula. Um outro ponto importante ainda, segundo
segundo ele, é que o governo federal então não está fazendo um ajuste, mas não fazendo, na verdade, ali um corte de gastos, mas sim um ajuste, segundo ele, então, na direção ali de corrigir distorções do benefício de prestação continuada, ou seja, para que de fato receba quem precise. Por isso, então, segundo ele, isso não pode ser interpretado como um corte de gastos. É importante destacar, então, que o BPC é o ponto focal nesse momento, né, do governo federal, ali da equipe econômica, ou seja, o objeto central para poder justamente colocar as contas em ordem, inclusive conseguir cumprir aquele objetivo de uma redução de gastos em 2025 de pelo menos 25,9 bilhões de reais, ou seja, é um montante bastante alto e por isso, então, na mira da equipe econômica, o benefício de prestação continuada. Quando a gente olha ali para esse montante, né, de 25,9 bilhões de reais, pelo menos 10 bilhões de reais ali vão poder ser utilizados em relação a mudanças na legislação, enquanto então o restante poderá ser feito, ou seja, implementado se há necessidade de aprovação aqui do Congresso Nacional. Jaqueto. Ok, Ângelo, obrigado pelas informações e uma boa noite para você. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores e dos pequenos e médios municípios. A votação foi simbólica, ou seja, sem que o voto dos congressistas fosse computado, fruto do acordo do governo com a oposição. A negociação em torno da proposta levou meses e causou uma série de desgastes ao Palácio do Planalto, até o texto final ser formulado em acordo entre o governo, setores econômicos, prefeitos e parlamentares. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Hoje, no mercado financeiro, foi mais um dia da chamada realização de lucros. É quando os operadores vendem ou compram moedas e ações para ganhar mais dinheiro. Por isso, o dólar inverteu a baixa de ontem e hoje subiu 1,35%. Fechando o dia cotado em R$ 5,48 na venda. Já na Bolsa de Valores, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que se for preciso a taxa de juros vai subir, sustentou o recorde histórico, uma alta de 0,23% aos 136.087 pontos. O governo federal divulgou hoje o gabarito preliminar oficial do concurso nacional unificado. A prova foi aplicada no último domingo e reuniu mais de 900 mil inscritos. Os candidatos podem apresentar recursos até amanhã. O pedido de recurso deve ser enviado pela própria página do candidato. A nota da parte escrita será publicada no dia 8 de outubro e os resultados finais em 21 de novembro. E o início das convocações está prevista para o mês de janeiro do próximo ano. E as micro e pequenas empresas bateram o recorde de pedidos de recuperação judicial só em julho deste ano. Foram cerca de 166 pedidos, equivalente a 72,8% do total de solicitações por companhias de todos os portes. Foram 228 solicitações de renegociação e um total de 879 microempresas e empresas de pequeno porte. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian. Este é o maior número desde 2005, considerado uma marca histórica. O aumento representa uma alta de 123,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o registro era de 102 pedidos. As micro e pequenas empresas lideram o patamar, enquanto que as médias companhias registraram 43 e as grandes 19. A Serasa Experian também contabilizou 96 pedidos de falência em julho deste ano, que representa um volume alto também em relação a 2023. O Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências do Conselho Nacional de Justiça deve conversar com o SEBRAE sobre o sistema pré-insolvência para os empresários. Observando os estados, o Rio Grande do Sul apresenta um maior volume também, e isso desde 2019. O estado gaúcho está vivendo um momento preocupante no cenário econômico, segundo os especialistas. O processo de recuperação judicial está relacionado aos impactos dos últimos eventos climáticos que ocorreram no estado. O número de carros de aplicativo no Brasil já passou de 1,5 milhão. É o emprego de muitas pessoas ou a atividade de algumas para complementar a renda.
E o que aumentou muito nos últimos tempos foram os veículos de aluguel. Nos últimos 3 anos, as locadoras viram o número de clientes aumentar quase 80%. As estatísticas mostram que cada vez mais os motoristas de aplicativo preferem deixar o carro próprio na garagem e locar um carro para trabalhar. O motivo é a economia, porque no final das contas, essa é a opção que agrada o bolso do trabalhador. A lista de vantagens é extensa. As despesas, por exemplo, para o licenciamento, IPVA, troca de peças, acabam ficando por conta da locadora. Por fim, se o carro alugado quebrar, um veículo reserva geralmente já está incluído nos contratos. O salto em números absolutos foi de 170 mil veículos locados nessa modalidade em meados de 2021 para mais de 300 mil agora. Os dados são da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. A frota total das locadoras no Brasil chegou a mais de 1 milhão de automóveis e comerciais leves ao final de 2023. Os mais de 300 mil carros locados representam atualmente entre 18% e 20% de todos os carros das locadoras no país. E em Santa Catarina, um homem usou seus cofrinhos de moedas para comprar um carro. Ele tinha uma economia de R$17 mil guardados dentro de galões de água. Um caso, no mínimo, inusitado. Em uma época em que o dinheiro de papel já é pouco usado, as moedas menos ainda, um homem usou R$17 mil em moedas para comprar carro em uma revenda de veículos, localizada em São José, na Grande Florianópolis. O vendedor ficou chocado ao vê-lo chegar com 13 galões de água cheios de moedas. Para pagar parte do carro, ele usou moedas que variavam de 5 centavos a R$1. Já o restante do valor do veículo, que custou R$65 mil, foi pago de forma bem mais moderna, por Pix. O homem confirmou que comprou o carro em moedas após guardar o dinheiro por alguns anos. Ele disse que essa foi a segunda vez que guardou os trocos com algum objetivo e que a economia ajudou muito. Depois de gastar toda a economia, ele disse que pretende começar a guardar moedas novamente. A Voepar suspendeu a venda de passagens aéreas. A companhia alegou que está reorganizando as operações. Mas desde a queda do avião no interior paulista, a empresa vinha sendo muito criticada. Vários passageiros, inclusive, pediram o cancelamento das viagens. A alegação oficial da empresa para suspender a venda de passagens é que está reorganizando a malha aérea para equilibrar as contas e também por causa de um plano de contingenciamento. Isso porque a empresa está sendo monitorada pela ANAC, a Agência de Aviação Civil, desde a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente no último dia 9 e que matou 62 pessoas. Os destinos mais afetados com a suspensão das passagens foram Fernando de Noronha, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Natal. A suspensão será mantida até o dia 31 de agosto. A empresa enfrenta a desconfiança de muitos passageiros. Muitos consumidores decidiram não voar com a Voepar e cancelaram suas passagens. E ainda tem procurado órgãos e plataformas de direitos do consumidor para reclamar. Antigamente eram apenas as nuvens que mediam a quantidade exata e a hora certa para despejar a chuva sobre as plantações. O homem do campo também tinha a noção do momento ideal para multiplicar a colheita. Agora, existe um terceiro elemento para completar a força de trabalho. É um dispositivo de inteligência artificial. O dispositivo, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Ceará, funciona com o auxílio de uma inteligência artificial, que é capaz de medir parâmetros naturais de clima e vegetação e usar as informações coletadas para calibrar os sistemas de irrigação das plantações com uma medida exata de água de acordo com a necessidade das plantas. Para calcular o volume de água que será usado, o sensor analisa fatores como a radiação solar, umidade do ar e a hidratação das folhas. De acordo com os responsáveis do projeto, um dos objetivos é reduzir o consumo de água, principalmente nas operações de pequenos e médios produtores, a fim de solucionar um dos principais problemas enfrentados por esses agricultores,
a seca, que limita as plantações em períodos de crise. Para os especialistas, a tecnologia viria para auxiliar a distribuição de água em períodos de escassez, evitando complicações que possam interromper as produções. Após o lançamento do dispositivo, o próximo passo será colocá-lo no mercado. Entretanto, isso poderá demorar até 2 anos para acontecer. Uma versão 2.0 do sensor vem sendo estudada, com melhorias, e comercialização só deverá ser feita após os aprimoramentos. E veja a seguir: tempo seco provocado pela falta de chuvas deixa algumas regiões do país com um clima parecido ao deserto do Saara. E imagens de satélite mostram focos de queimada desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Imagens de satélite dão a noção exata das queimadas no Brasil. Desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, o país está pegando fogo em várias partes, aumentando assim o volume de fumaça que a população respira e provocando várias doenças. Os incêndios florestais que atingem a Amazônia, seja no território brasileiro ou boliviano, formaram um extenso corredor de fumaça que se espalha pelo céu de diversos municípios brasileiros e países vizinhos. Imagens de satélite da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos identificaram a circulação de espessa nuvem de poluição em uma área que vai de Manaus, no Amazonas, até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No mapa, em vermelho, é possível observar a concentração de partículas de poeira, fumaça e poluição na atmosfera e a movimentação durante a semana. O fenômeno não é inédito. Em anos anteriores, eventos semelhantes ocorreram devido a queimadas em outras áreas. Em 2020, por exemplo, o Rio Grande do Sul foi um dos estados mais atingidos pela fumaça das queimadas no Pantanal. Além de reduzir a visibilidade do céu, a fumaça que se espalha do norte para o sul do Brasil também afeta diretamente a qualidade do ar. Porto Velho, em Rondônia, tem registrado os piores índices de qualidade do ar do país desde o início de agosto. A Fiocruz Amazônia chegou a emitir um comunicado recomendando o uso de máscaras com filtro em Manaus para minimizar impactos à saúde que podem ser originados a partir da exposição à fumaça. Indiretamente, o problema pode contribuir para o agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias, como rinite, asma, bronquite e doença pulmonar. De acordo com especialistas, a escassez de chuva durante muitos meses favoreceu as queimadas e resultou em muita fumaça na atmosfera. Os ventos fortes também agravam a situação. O que mais preocupa os cientistas é que não se sabe ao certo se o que está acontecendo é uma antecipação do período crítico ou se a temporada de 2024 realmente vai ser mais longa. Só no primeiro semestre deste ano, o país já registrou o recorde de queimadas na Amazônia, segundo dados do programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Até o dia 7 de julho, foram contabilizados 14.200 focos de incêndio na região florestal brasileira. O incêndio que atingiu o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, entrou no 3º dia. A queimada começou na madrugada de domingo e já consumiu grande parte da vegetação. As chamas se espalharam rápido por conta do tempo seco. O parque segue fechado para visitação desde ontem e não existe previsão para reabertura. Segundo a brigada, se trata de um incêndio criminoso provocado por ação humana. Os brigadistas e os bombeiros combatem as chamas com o apoio de 2 aviões e um helicóptero. Ainda não foi divulgada a área total afetada, mas a estimativa até o momento é de 478 hectares. Vale lembrar que só no ano passado, 67 hectares do parque foram queimados. A Polícia de Minas segue investigando o caso e, no geral, Minas Gerais está enfrentando 3 grandes incêndios florestais. Os outros 2 são no Parque Estadual Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata, e na Serra da Moeda. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, emitiu um alerta e chegou a interditar a rodovia ontem. Equipes também já estão realizando a intervenção por lá.
E a grande onda de calor deixou a umidade relativa do ar abaixo de 12% na maior parte do Brasil. As temperaturas altas nas regiões do país são semelhantes às condições do deserto do Saara. Várias cidades brasileiras enfrentam uma drástica queda na umidade relativa do ar, que caiu para menos de 12% em alguns locais do país. Depois de um fim de semana quente, a semana começou com temperaturas elevadas e baixa umidade em várias cidades brasileiras. Uma área de alta pressão atmosférica no centro-oeste tem sido um dos principais fatores que mantém o ar seco. As regiões mais afetadas incluem o noroeste de São Paulo, o leste de Minas Gerais, o sul do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso do Sul e principalmente todo o estado de Goiás. A previsão para essas áreas é de que a umidade continue abaixo de 12% nos próximos dias. Os índices nunca estiveram tão baixos desde novembro de 2021. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu diversos alertas devido aos níveis baixíssimos de umidade relativa do ar. Nos próximos dias, a onda de calor deve continuar, especialmente no centro-oeste, afetando todo o Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e o sul do Mato Grosso, incluindo a capital Cuiabá. O norte e o sul de Rondônia também serão de muito calor. Este clima quente contribui para uma condição semelhante ao deserto do Saara. A umidade relativa do ar é classificada por uma escala que avalia o nível de poluentes, compostas por 5 fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo se mantém classificada como ruim pela Companhia Ambiental do Estado. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que a atual onda de calor siga até quarta-feira em grande parte do país. As temperaturas podem ficar 5 graus Celsius acima da média por um período de 3 a 5 dias. Mas uma frente fria, resultado de uma massa de ar que vem da Argentina, vai interromper essa sequência de dias quentes. Especialistas dizem que esta onda de frio não será tão intensa como a que ocorreu na semana passada. A expectativa é de que as temperaturas variem de 5 graus Celsius a 7 graus Celsius em relação ao que estamos vendo agora. Por exemplo, para o estado de São Paulo, a previsão é de que os termômetros fiquem próximos de 19 graus Celsius e em Curitiba, perto de 17 graus Celsius. Muito diferente do frio registrado na semana passada, quando chegou a 7 graus Celsius. Diferente do sul e do sudeste, não há previsão de que a onda de frio se estenda para o restante do país. Isso porque a onda de calor criou um bloqueio atmosférico que impede que o frio avance para outras regiões. O operador nacional do sistema elétrico alertou para a falta de energia nos horários de pico. O motivo da preocupação do órgão é o período prolongado sem chuva no Brasil. Em nota divulgada agora à noite, o ONS defende o acionamento das usinas termoelétricas para evitar um colapso no sistema. De acordo com o Operador Nacional de Sistema, o problema ocorre devido ao fato de que o pico de consumo de eletricidade coincide com o momento em que a geração de energia solar, que tem se tornado uma parte importante da matriz energética brasileira, está em declínio. Nesse horário, o sol está se pondo, o que reduz drasticamente a produção de energia solar, e isso acaba criando um desafio significativo para manter a estabilidade do sistema elétrico. Essa situação é ainda mais preocupante atualmente devido à estiagem severa que tem afetado as grandes hidrelétricas do país, que são uma das principais fontes de energia no Brasil. A combinação desses fatores, a redução da geração solar e a menor capacidade das hidrelétricas, intensifica os riscos de falhas no abastecimento durante o horário de maior demanda. Por isso, as autoridades estão em alerta e buscando medidas para diminuir esses riscos e garantir a segurança do fornecimento de energia. O horário de maior consumo de energia no Brasil é entre as 18 e 19 horas, horário que a maioria da população usa o chuveiro elétrico e outros equipamentos que usa eletricidade, causando maior demanda do setor. O tempo seco no Brasil persiste por vários dias, é um dos fatores causador do problema.
A forte estiagem que atinge a região central do Brasil desde o final do verão foi intensificada pela atuação de bloqueios atmosféricos que aumentaram as massas de ar quente na faixa central. Desde o meio do ano passado, já ocorreram mais de 10 períodos de bloqueios. Esses sistemas desfavorecem a formação de nuvens de chuva e dificultam o avanço de frentes frias vindas do sul do Brasil. Mais de 122 mil cidadãos russos fugiram da província de Kursk depois que as tropas ucranianas invadiram o território. O Kremlin alertou os moradores para não utilizarem aplicativos de encontros devido aos riscos de espionagem. As autoridades russas temem que as tropas ucranianas obtenham informações secretas na província de Kursk através de sistemas de vigilância e aplicativos de encontros. Com isso, mais de 122 mil cidadãos russos fugiram de zonas fronteiriças desde o início da incursão ucraniana. O alerta foi dado por um porta-voz do ministro do Interior, que desencorajou o uso de serviços de namoro online. O inimigo utilizava ativamente esses recursos para recolher informações secretas. As forças ucranianas lançaram um ataque devastador às posições russas na fronteira da província de Kursk. Soldados ucranianos continuam a infiltrar-se no território russo e até agora capturaram centenas de quilômetros quadrados de terra, para o embaraço do alto escalão militar de Moscou. Milhares de soldados dominaram as forças de segurança fronteiriças num ataque surpresa em 6 de agosto e nas 2 últimas semanas, desde que capturaram mais territórios na Ucrânia do que a Rússia capturou durante todo o ano civil. A Ucrânia também tentou capturar o maior número possível de prisioneiros de guerra para repor um fundo de troca que poderia facilitar a repartição de soldados no futuro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que um dos objetivos da operação das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk é criar uma zona tampão em território russo. Esta é a maior incursão militar de um exército regular em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. O comando militar ucraniano alega que chegou a controlar 82 assentamentos. De acordo com o Ministério para Situações de Emergência da Rússia, além dos 122 mil civis que saíram da região de Kursk, cerca de 10 mil deles, incluindo 3 mil crianças, estão alojados em 171 centros de alojamento temporário em todo o país. O parlamento da Ucrânia votou nesta terça-feira pela proibição da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada à Rússia, enquanto Kiev corta laços religiosos, sociais e institucionais com organismos que considera alinhados a Moscou. A maioria dos deputados aprovou o projeto de lei que proíbe as organizações religiosas ligadas à Rússia, incluindo a Igreja Ortodoxa Ucraniana. E veja a seguir, aumentaram os casos da doença do macaco no Rio Grande do Sul. E um novo estudo comprova que o contato com animais de estimação diminui a ansiedade e a depressão do ser humano. O surto causado por uma mutação do vírus Mpox mais letal colocou o mundo em alerta. A doença se espalhou pela República Democrática do Congo, pelos países vizinhos como Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, e já chegou à Suécia, na Europa. Pela segunda vez em 2 anos, a Organização Mundial da Saúde declarou a Mpox uma emergência de saúde pública global. Existem 2 grandes grupos do vírus identificados até agora. Na epidemia de 2022, o clado 2 se disseminou pela Europa e região das Américas. Menos agressivo, promovia uma doença mais leve. O clado 1, que não levou a essa epidemia, ficou restrito à República Democrática do Congo, na África. Este tipo mostrou ser mais agressivo, com maior mortalidade. Atualmente, há uma variante desse vírus, chamada clado 1B. Essa forma parece ser bastante transmissível, letal e compromete com mais gravidade
gravidade os órgãos vitais. O risco de óbito é maior. De maneira geral, o vírus mpox é transmitido por relações sexuais, contato direto com as lesões e por gotículas. Inicialmente, os sintomas são febre, dor no corpo, prostração e aumento de gânglios. Após 3 ou 4 dias, aparecem as lesões na pele. Segundo Medeiros, a nova variante é mais agressiva e pode se disseminar pelo corpo, comprometendo outros órgãos além da pele, como o pulmão, o intestino e o fígado. Na República Democrática do Congo, a variante 1B afeta muitas crianças, mas não há essa situação na Europa ou na América. No Congo, a nova variante é epidêmica e transmite com mais frequência. Por isso, as crianças são muito acometidas. Para o infectologista, diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, em princípio, quem teve a doença uma vez está protegido. O especialista concorda que quem já contraiu a mpox guarda algum grau de imunidade, mas reforça que novas variantes fogem da resposta imunológica. O Rio Grande do Sul já tem 5 casos da nova variante da mpox, também conhecida como varíola dos macacos. E esta não é a primeira vez que o estado registra a presença da doença. Os estados do sul do país começam a ficar em alerta com os casos de monkeypox e sua entrada no país. Só no ano passado foram registrados 9 casos da doença frente às 327 notificações em 2022 no Rio Grande do Sul, segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O último caso notificado trata-se de um morador de Porto Alegre que viajou para o Canadá, onde foi infectado. A confirmação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ocorreu no dia 12 de agosto. Outros 2 casos foram confirmados na capital, um em fevereiro, quando o homem viajou para o Rio de Janeiro, e outro em março. Este refere-se a um morador de São Paulo que realizou o exame em Porto Alegre. Já em julho, Passo Fundo registrou o primeiro caso de monkeypox. O paciente do sexo masculino consultou uma clínica privada após retornar de uma viagem a São Paulo. O diagnóstico foi realizado por um laboratório privado e notificado posteriormente à Secretaria de Saúde. Segundo a pasta, não há confirmações de outros casos suspeitos da doença no município. No entanto, o primeiro caso deste ano no Rio Grande do Sul foi identificado ainda em janeiro em Gravataí, na região metropolitana. O paciente foi acompanhado e orientado durante o curso da doença e encontra-se recuperando-se no agravo, segundo a nota da Prefeitura do município. Os sintomas da monkeypox são feridas que evoluem para pústulas, principalmente na região genital, e a procura pelas unidades de saúde para fazer o diagnóstico é o diferencial, uma vez que a doença se assemelha à varicela e à herpes. A nova variante da doença, segundo especialistas, é 10 vezes mais letal. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde decretou a situação de emergência global e os casos seguem sendo monitorados. Um estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovou que a relação com bicho de estimação reduz o risco de depressão e ansiedade dos seus tutores. Quem tem um gatinho ou um cãozinho de estimação em casa, certamente é mais feliz. A ciência mostrou que ter um pet vai além de uma companhia, pois o bichinho pode ser um aliado contra problemas psicológicos, principalmente para mulheres que sofreram algum tipo de trauma na infância. E quanto mais apegado ao animal de estimação, menor será o risco de depressão e ansiedade. Segundo a equipe de estudiosos de Harvard, mulheres que viveram traumas quando eram crianças tendem a desenvolver sofrimento psicossocial na idade adulta. A partir disso, o objetivo dos pesquisadores foi encontrar pistas se a relação com o pet tinha ligação com possíveis melhorias na saúde mental da tutora. O trabalho utilizou 2 questionários feitos online em 2 períodos diferentes, com respostas de 214 mulheres que apresentaram idade média de 60 anos. As participantes receberam perguntas sobre sintomas relacionados à ansiedade e depressão. E as que confirmaram morar com animais de estimação responderam sobre os vínculos com os gatos ou com os cachorros. A partir dos dados coletados, os pesquisadores concluíram que a presença dos cães trouxe menores índices de depressão e ansiedade em 72,6% das mulheres na faixa etária de 45 a 59 anos de idade, as quais tinham passado por abuso quando crianças. Por outro lado, o estudo
estudo revelou ainda que o forte apego emocional entre pessoas e animais também pode resultar em vulnerabilidade para ambos, ou seja, quando seus donos são forçados a se separarem dos seus animaizinhos em cenários que envolvam violência doméstica, falta de moradia e desastres naturais, isso causa impactos negativos para os dois. Hoje foi realizado o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. As quartas de final estão definidas e começam a ser disputadas já na próxima semana. A CBF sorteou nesta quarta-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. As partidas de ida serão disputadas na próxima semana e as de volta na semana do dia 10 de setembro. A definição dos confrontos ficou em Vasco da Gama e Atlético Paranaense, com o Furacão decidindo em casa. Os dois times brigam na parte de cima da tabela e, inclusive, terão uma prévia do confronto, já que vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro apenas 3 dias antes do primeiro jogo da decisão. O segundo confronto será entre São Paulo e Atlético Mineiro, com o Galo decidindo em casa. O tricolor é o atual campeão e quer defender o título e buscar o bicampeonato. Já o Atlético ganhou a Copa em 2021 e busca o tricampeonato. O terceiro confronto é entre Bahia e Flamengo, com o Flamengo decidindo lá no Maracanã. Ambos os times também brigam na parte de cima da tabela e estão no G6 do Brasileirão. O Bahia busca o seu primeiro título da Copa do Brasil e o rubro-negro vai atrás do pentacampeonato, já que no ano passado ficou com o vice, perdendo para o São Paulo. E o último confronto será entre Juventude e Corinthians, com o Timão decidindo lá na Neoquímica Arena. O Juventude vem de um trabalho sólido com o Jair Ventura e busca o seu segundo título de Copa do Brasil. E o Corinthians luta contra o rebaixamento e precisa contar com um bom trabalho de Ramon Dias para poder sonhar com o quarto título. E o chaveamento ficou decidido da seguinte forma: quem passar entre Vasco e Atlético Paranaense enfrenta quem passar entre Atlético Mineiro e São Paulo. E do outro lado da chave, quem avançar entre Flamengo e Bahia enfrenta o vencedor de Juventude e Corinthians. E hoje é dia de festa. A Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos neste 20 de agosto. Pega no pezinho dele. Era todo, totalmente perdido, mas Jesus fez a obra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Arthur, você está abençoado. Aleluia! Hoje é o dia da Igreja Internacional da Graça de Deus. No início da sua vida ministerial, o missionário R.R. Soares tomou uma grande decisão. Jesus, o mundo perdeu o médico, mas o Senhor ganhou um pregador. E nós ganhamos uma igreja abençoada. Ganhamos pregadores fiéis à palavra de Deus. Ganhamos irmãos especiais na família de Cristo. Hoje, a Igreja da Graça é presente não só no Brasil, mas em todo o mundo. E milhões de pessoas diariamente conseguem ter acesso à palavra através da TV, da rádio, internet ou em mais das 3.000 igrejas espalhadas por toda a terra. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. Parabéns a todos os membros, obreiros, pastores e a todos que de alguma forma participam da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que venham muitos e muitos anos e que sejamos cada vez mais fortes. O tempo passou, mas a essência não mudou. Muito orgulho em fazer parte dessa história. Atrás não volto não. E vamos aplaudir a Jesus. E o pastor Jaime de Amorim Campos falou sobre mais este momento tão importante para quem comemora todo dia o aniversário dos outros, de todos os fiéis e cidadãos. Parabéns, Igreja Internacional da Graça de Deus. Parabéns para o Senhor, pois Ele que deu esta inspiração ao nosso missionário R.R. Soares e foi fundada a Igreja Internacional da Graça de Deus 20 de agosto de 1980. 44 anos se passaram. Quantas vidas transformadas, quantas pessoas alcançadas, milhares, milhões pelo Brasil e o mundo. Hoje são 191 países que participam da graça de Deus, que são alcançadas diariamente pela palavra, pelo amor, pelo poder de Deus, fazendo com que cada pessoa se torne uma testemunha do Evangelho, porque a virtude do Espírito Santo faz isso. Atos 1:8.
Então agradecemos a Deus pela vida de cada membro, cada obreiro, cada pastor, cada dizimista, cada ofertante, cada patrocinador, cada divulgador, cada pessoa que direta ou indiretamente faz parte dessa obra. Continue conosco, continue na graça de Deus. Eu costumo dizer, da graça para a glória, até o Senhor nos buscar, até Ele arrebatar a sua igreja. Então, só digo obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, que me alcançou, que alcançou milhares de pessoas, está alcançando milhões de pessoas. Nós só temos que louvar a Deus pela vida do nosso missionário R.R. Soares, de sua família, que participou ativamente da renúncia que ele teve durante todos esses anos. Que Deus abençoe. Igreja Internacional da Graça de Deus, valeu, parabéns. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.